A partir de agora, através do estúdio Giro Mix, programa Linha Aberta. Apresentação, Vander Luiz. E convidados com entrevistas e muita informação. Boa tarde, estamos iniciando aqui mais uma edição do nosso Linha Aberta. A partir de agora nós vamos trazer as informações que interessam a São Roque e região. E hoje o programa é entrevista e nós vamos mostrar aqui a nossa convidada para nossa alegria. Olha, vai ser um papo bem interessante. Nós vamos conversar aqui com a doutora Maria Gabriela Venturotti Perrota. O nome é comprido, viu? É difícil guardar, mas ela vai contar para a gente aqui porque ela é a tabeliã do 2º cartório de São Roque, que vai estar de casa nova a partir de segunda-feira, na 7 de setembro, número 56. E muito legal a doutora Maria Gabriela participar com a gente, porque tem muitas dúvidas com relação ao cartório. O que faz um cartório, né? Então, para nossa alegria, boa tarde, doutora Maria Gabriela Venturotti Perrota. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, Vanderlei. Boa tarde a todos. Será um prazer participar desse bate-papo com vocês hoje. É isso aí, porque deixa eu mostrar aqui o pessoal da bancada, eeles têm mais experiência de cartório aí, né? Vocês lembram? Hoje... Alguns protestos atrás. Alguns protestos atrás. O 2º cartório de São Roque, hoje está ali no Doutor Estevô, um pouquinho para baixo, né? Ali próximo do bar do Escopel. Depois a gente vai buscar a propaganda lá do Escopel. Mas já foi um pouquinho mais para cima, perto da Oliveira Pinto. Agora... Vocês são do tempo que o cartório era dentro do fórum, sem jogar muito na idade. Boa tarde, Zé Balaio. Boa tarde, doutora Márcio, meu querido amigo, que está aqui também nos acompanhando. Não, sim, eu me lembro, claro, do cartório dentro do fórum, e as coisas foram evoluindo, né? Hoje nós temos 2, mais um de registro civil, né? Já as coisas estão mais avançadas, vamos dizer assim, registro pro porte civil da nossa cidade. E registro de imóveis. Sim, são registro de imóveis também, 4, Então aí agora vamos tirar algumas dúvidas, porque muita coisa se modernizou, não é? A partir da Constituição de 88, mas chegou um pouco atrasado aqui para São Roque, essas questões todas. Então, vamos esclarecer todas as dúvidas. Boa tarde, Zé Fernando, tudo bem, né? Boa tarde, Vander, nossos queridos amigos e convidados, e lembro sim do cartório no fórum, e me é muito saudoso que eu tinha um grande amigo que foi dado tabelião, nosso querido Ademir, compadre dos meus pais, bastante amigo, uma pessoa que me traz muitas saudades e que eu lembro sempre dele. Então eu lembro, sim, há muito tempo dos cartórios. Além de pagar o protesto, essas coisas, eu tinha os amigos. Mas não é assim. No cartório não é só protesto, não. Cartório é uma coisa muito importante. Primeiro, né? A pessoa tem que ter a ciência que é importante documentar as coisas, né? Porque quando morre alguém da família, vai fazer um inventário. Aí a primeira dor de cabeça, né, doutora Maria? Que vão procurar os documentos, mas não está em dia. E aí, né? Exatamente. O cartório está presente na vida das pessoas em todos os momentos, desde o nosso nascimento até o falecimento. E, por força de lei, muitos dos nossos documentos eles devem ser públicos, justamente pela segurança, né, que o documento público fornece. Então, tendo tudo em dia, tendo tudo certinho, é muito mais fácil. Mas o inventário, hoje em dia, quando feito em cartório, é bem simples. Não demora, é rápido e também não é caro. Isso que é uma coisa importante a gente falar. Bom, até para a gente entender direitinho, a gente fala cartório, mas o certo não é cartório. Cartório foi uma nomenclatura que foi advinda dos portugueses, quando chegaram aqui no Brasil, por força das cartas, porque cartório vem de cartas, de coleção de cartas, que eram os documentos que eram juntados nas igrejas. Mas, na verdade, os cartórios, a função do tabelião era uma função muito antiga. Vem lá do Egito, dos antigos escribas. Os escribas eram os antigos tabeliães, né? Eles ficavam ao lado do faraó naquelas tábuas, redigindo todo o que o faraó ditava. E aí, com o desenvolvimento da sociedade, da civilização, no direito romano, lá em Roma antiga, existiam os tabélios, que tinham umas tabelas, que eram justamente essas tábuas de madeira em que eram documentadas as informações. A história foi passada dessa forma. Então, de tabela, tabélios, vem o termo tabelião e tabelionato, que seria, de fato, o termo mais correto. Mas aí, por força da nomenclatura dos portugueses, ficou também cartório. Então, cartório e tabelionato
tabelionato é basicamente a mesma coisa, mas existem diferenças de cartórios. Então, por exemplo, eu sou tabeliã de notas e protestos. Então, é um tipo de cartório, né, em que são lavradas escrituras públicas, e aí depois a gente pode falar sobre todas elas, e os protestos. Existe o registro civil, lá no registro civil, onde a pessoa faz o assento de nascimento, de óbito, os casamentos, emancipações. Existe o registro de imóveis, onde são feitas as matrículas, onde estão cadastrados todos os imóveis de determinada localidade, né? E tem o títulos e documentos, que são documentados e registrados, documentos, contratos, e também a pessoa jurídica, o registro civil da pessoa jurídica. Quando não é uma empresa, porque empresa é registrada na junta comercial. Se ela não é empresa, ela é registrada no registro civil das pessoas jurídicas. Esses são os tipos de cartório existentes no Brasil. Você vê, já teve uma explicação importante. Agora, quer dizer, no Brasil, então, fala assim, olha, tem coisa que só tem no Brasil. Até você falava antes, falam que a jabuticaba só tem no Brasil. Aí tem gente que fala assim, mas esse negócio de ter cartório, essa burocracia, isso é coisa de Brasil. Não é coisa de brasileiro, né? Não, de forma nenhuma. O cartório, ele está presente em basicamente quase todos os países do mundo. E o tipo de notariado, o tipo de cartório existente no Brasil é o mesmo em 120 países, ou seja, corresponde a 60% do PIB mundial, tem o mesmo tipo de função que nós temos aqui. E como há muito embora todos pensem que é uma coisa que é uma burocracia, é uma coisa ruim, pelo contrário, o cartório ele garante a segurança jurídica. Por quê? Porque desde lá dos primórdios ele serve para inverter o ônus da prova. Então, eu vou mostrar para vocês como. Vamos supor que você, Vanderlei, faz um contrato de locação com alguém. Então, você assina um contrato e manda para uma pessoa e pede que ela também assine esse contrato. Para a sua segurança, você pede que o tabelião verifique se a assinatura dele corresponde, é semelhante a que realmente é dele, para você ter uma certeza. Eu vou dizer, é bem semelhante. Então, há uma presunção, porque eu tenho fé pública, de que aquela assinatura realmente é da outra parte do contrato. Então, sobre esse contrato, existe uma presunção de veracidade e de legitimidade. Por quê? Porque eu tenho fé pública e eu disse isso. Então, se no futuro ele alegar que não assinou, cabe a ele provar, e não a você provar que ele assinou. Então, você inverte o ônus e a segurança passa para você, certo? E o que a gente acaba verificando? Que quando se dá segurança jurídica aos contratos, aos atos, às relações das pessoas, acaba-se diminuindo aquilo que vai para o judiciário. Porque, então, para o judiciário só sobra realmente quando há um litígio, quando há uma incerteza, quando há uma inveracidade. Então, acaba sendo um instrumento de pacificação social. Deixa para o judiciário só o que é litígio. E o extrajudicial cuida da segurança jurídica do dia a dia entre as pessoas. Glócia, mas tem aquele detalhe. Tem que ter o contrato e tem que ir lá reconhecer firme. Não adianta eu assino, o Zé Fernando assina, você assina, mas tem que ter reconhecer a firma, registrar lá no cartório. Pode ficar na gaveta. Exatamente. Justamente foi o que eu disse. Reconhecendo a firma, há uma presunção de que há uma legitimidade, a autenticidade daquela assinatura foi efetivamente a sua. Então, no futuro, se alguém alegar alguma falsidade, caberá a ele alegar. Você inverte o ônus. E isso é uma segurança que não tem preço. Agora, é o seguinte, quando surgiu aqui, você está há 15 anos aqui? Nossa, 15º ano. Eu estou desde 2005. Pois é. E como é que surgiu esse tabelionato em São Roque? Eu até fui lá, você mostrou alguns livros. É antigo, hein? Isso, é bem antigo. O nosso primeiro ato data de 1893. Eu acho que você tem imagens aí. Nós verificamos, apesar da escravidão ter sido abolida em 1888, existem escrituras de venda de escravos nos nossos primeiros livros. Então, ele é bem antigo, né? E ele, como vocês se recordam, ele ficava anexado ao fórum, ele estava junto, né, do judicial, e depois há realmente uma separação. E aí ele passa para o extrajudicial. Então, para que as pessoas entendam como funciona, na verdade, os 3 poderes da República, eles interferem no cartório. De que forma? E é da forma mais vantajosa para o Estado. Por quê? Porque o Estado é o titular da atividade, certo? A atividade é uma atividade pública. Então, quem é o titular? É o Estado, é o Poder Executivo. Ele é o dono da atividade. Ele delega a atividade para um particular.
Essa delegação, ela é feita por lei. Então, quem fez a lei foi o legislativo. Então, eu já tenho a participação do executivo, tenho a delegação e é feita, há uma disciplina dessa atividade por lei. Então, eu tenho a participação do legislativo. E quem fiscaliza? Quem fiscaliza é o judiciário. Então, nós somos fiscalizados pelo judiciário, apesar da atividade ser pública. E aí você pensa assim, mas e quanto que se paga? Esse dinheiro vai para quem? De todo o dinheiro que a pessoa paga e tudo que é feito no cartório, existe uma tabela por lei. Então, é o mesmo preço em qualquer cartório do Estado de São Paulo. Os serviços têm o mesmo valor, porque é uma tabela estadual imposta por lei. Desse montante, a grande parte volta para o Estado. Então, o Estado não gasta para manter essa atividade, ela se mantém pelos próprios usuários e a responsabilidade da atividade é feita por aqueles que ele colocou, que no caso eu, né, por concurso público. Então, há uma seleção daqueles mais preparados para a execução desse serviço. Legal. Eu vou passar já para o Zé Fernando, Zé Balai aqui, mas eu ia perguntar justamente isso. O cartório, você prestou um concurso. Isso. Desde a Constituição de 1988, para o ingresso na atividade notarial e registral é necessário um concurso público de provas e títulos. Esse concurso ele dura, em média, 1 ano e ele tem 3 fases. Ele é como um concurso para a magistratura, por exemplo, com um grau um pouco mais, talvez mais difícil pela concorrência. Até a Constituição de 88, vocês devem se recordar, o cartório ele era como se passasse de pai para filho. Por quê? Porque isso vem das capitanias hereditárias. Os primeiros tabeliães aqui no Brasil, eles foram designados pelo rei de Portugal. E aí eles passavam efetivamente de pai para filho. Não era uma carreira, né? Era hereditário realmente. A Constituição de 88, então, acaba com isso e ela impõe a necessidade de que seja feito um concurso público. Então, hoje no Brasil, as pessoas que ocupam esse cargo são concursados. E para fazer esse concurso público, existem requisitos. Ou formação em direito, ou pelo menos ter exercido 10 anos de atividade como escrevente em um cartório. E é o seu caso, as duas coisas? Não. Eu sou formada em Direito pela Faculdade da Universidade de São Paulo. E você trabalhou em cartório antes? Não. Eu me formei, até engraçado, né? Tem uma história engraçada para contar. Pode contar. Eu me formei, né, pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo em 2002, e aí logo em seguida já prestei o concurso para cartório. E passei, né? E quando eu passei no concurso, eu era a mais nova do estado. E aí eu me recordo que logo nos primeiros dias de exercício da atividade, uma pessoa no balcão lá da doutora Estevu, que ia fazer algo que não poderia, né? E eu insistia, aí ele enjoou, eu disse que não poderia fazer de forma nenhuma. Ele falou assim, por favor, chama seu pai que eu vou resolver. Eu falei, não adianta, com meu pai é comigo mesmo. Aliás, se chamar sua mãe trabalha com você. Minha mãe trabalha. Aliás, prazer, ela veio participar, como que é o nome dela? Rosângela. Dona Rosângela, muito simpática, veio acompanhar o programa aqui. Deixa eu só, então isso que é importante, né, que hoje, agora, os cartórios, por exemplo, em São Roque, estava vago. Ou, a partir da Constituição, mesmo quem estava na função de tabelião teve que deixar? Não. Com a Constituição, então, a Constituição impôs que a partir do momento em que ele se tornasse vago, ou seja, pela morte ou pela aposentadoria, aí ele ficaria vago, então ingressaria um concursado. Então, aqui em São Roque ocorreu isso, né? O Ademir estava, ele era interino na época, né? Ele faleceu, então o cartório de São Roque ficou vago. Aí, quando existiam vários cartórios vagos em no estado de São Paulo, o Tribunal de Justiça fez o concurso e aí eu ingressei. Porque esses concursos não são frequentes, né? Não muito frequentes, não. Mas nos últimos anos, tem quase a cada 2 anos tem um concurso. Legal. Próxima pergunta, Zé Fernando, aí de curiosidade, Zé Balaio. Não, eu gostaria de entrar nas... Pode. Se quer entrar, então deixa eu fazer o seguinte. Uso capião, divórcio. Se você quer tocar a história mais um pouco. Não, vamos fazer só o seguinte. Só quero mostrar um vídeo que a gente fez ontem lá. Aliás, muito legal. Mandar um abraço lá pro nosso Tiago Luiz, que é meu primo, filho do meu primo Serginho, o Salim Júnior, também meu primo. Sim, um abraço para toda a equipe. Desde que eu ingressei,
praticamente eu mantive a mesma equipe. A minha equipe é realmente sensacional. O Cartório de São Roque, o segundo tabelionato, não seria o que é hoje se não fosse a equipe que eu tenho. Eu só tenho a agradecer aos meus funcionários. Pela experiência, Pessoal muito né? bom já, lá, né? Muito bom. O Margu, o Marcelo, que deve estar há muitos anos lá também. Sim, tem muitos uma anos. turma antiga lá. Roda um pouquinho aí, Spoleto, pra gente mostrar esse vídeo. Pode deixar o áudio com a gente aqui, só para você ter uma ideia. Olha lá, a gente foi lá, mostrou, olha lá, segundo o tabelionato, e aí o Tiago mostrou pra gente. Esse é o mais velhinho dos livros? É o primeiro Esse livro. é o primeiro livro. 16 de janeiro de 1893. É o primeiro registro que a gente... Importante acentuar. E a caligrafia, né? A caligrafia era linda. Naquela época, a Olha caligrafia só. era algo valorizado, né? Hoje em Olha. dia, as crianças não escrevem mais, digitam. Olha, e a gente vai mostrar essa... Ó, aí o livro de procuração, 1899. O tabelião era Luiz Martins Vilaça. E aí já veio, praticamente preenchia, né? Que você já tinha a parte da Sim, procuração. eram as lacunas. Já preenchia-se facilitou, elas- né? Facilitava. Aí você mostrou para mim um outro livro, né? Que olha só, para escrever tudo isso, caneta, bico de pena Bico E de o pena. mata-borrão do lado. e o mata. Aí o que aconteceu? Aí você vai mostrar pra gente, ali vai aparecer o nome do Ostário lá, Ostário Ostário de Campos, Campos, é. muito tempo também por lá. E aí já passou a ser o tal do livro de De gelatina. gelatina. Gelatina, Isso, já Cópia. era gelatina. Esse já é mais recente com a máquina de Esse está escrever. bem conservado. Tem uns de gelatina que eles borram, né? Horrível, Com o é. tempo, É. né? E aí, ofício, olha lá, aí, separei meu seu pai aí, pai, caralho. Zezé Fernandes Garcia lá. Puxa vida, olha aí que Olha lá. surpresa. E separei do Pascoal Rabiquini, Opa, você aí, São as também. aí, Zé, fichinhas nossos muito pais, né? antigas. É meu pai. E achei a minha também, ó. Ah, Olha como que eu tinha até com uma letrinha bonita em 85. Não pode agora a fazer gente coisa não errada, entende. hein? Que É, a agora gente a gente descobre. Você gostou de ver do seu pai, Zé Balaio? Bacana, você surpresa. Eu falei, ué, o que eu tô vendo ali? tem a foto, Zé Fernandes Garcia, do Zito Garcia, só para ver ali dessa foto que eu mandei para você, porque hoje não precisa mais ter essas fichas guardadas, né? Mas você tem lá. Não, eu tenho todas, sim, eu tenho todas. Guardo tudo, isso é uma relíquia, né? Não Ah lá, tem como. José Fernandes, essa assinatura do seu pai, ele mudou depois quando era prefeito, hein, Zé? Mudou? Não, Mudou? Não não mudou, muda. não. Eu expliquei, lembra, Vanderlei? Pouca A assinatura ela é feita pelo cérebro. Por isso que ninguém consegue copiar do outro. Apesar dela se modificar, os traços gráficos, eles permanecem. E do seu pai lá? ninguém O gozado muda. é que os dois Avenida tinham a mesma Tiradentes, idade, né? 220, Não. É onde eu nasci. ó. Os dois abriram a firma com a mesma idade, é isso ou não? foi uma 33 coincidência. 33 anos, anos. né? Então, 33 anos e outra coisa, a cidade era grande. O Pascoal Rabequini morava na do Pascoal Rabequini. Pascoal Rabequini morava na 220. Tiradentes 220. E você morava na Tiradentes, você vai lá e... 563, vamos ver. pertinho. Será? Vamos ver. Vamos ver, vamos Põe ver. volta do Zito Garcia lá, ver se tem o endereço. Se eu errei, vai ficar chato, hein? Que você falou 523? 63, vamos ver. Ah, Ah, não, esse é na Avenida Brasil. Avenida Brasil. Não, Avenida Brasil. Na Tiradentes era 563. Na Avenida Brasil, 123, que era próximo da esquina ali que sobe a Tiradentes. Eram casas que o Quinzinho Nastre construiu ali. Existem até hoje, onde está o nosso querido veterinário, Maurílio, ali naquelas casinhas todas da Avenida Brasil. Em frente tinha a cerealista do meu avô, né? E do Você vê, seu Armando. você vê como que a assinatura emociona, né, Zé Fernando? Ah, e Assinatura. meu pai morreu assinando desse jeitinho aí. Manteve a assinatura. Sempre que eu vi, desde a primeira que eu vi ele assinar, até a última, que foi alguns meses antes dele morrer, era a mesma coisa. Eu não perdi o Provavelmente eu jeitão. tenho as outras. É que nós não verificamos, mas provavelmente eu tenho. E por isso que eu ia perguntar, hoje digitalizou. E aquele arquivo que você tem lá, nossa, eu vi tantas fichinhas lá, também vai ser digitalizado ou não? O arquivo é todo digitalizado. Os meus livros são todos digitalizados até 1970 e eu tenho tudo em nuvens. Então, hoje em dia, Inclusive segurança plena. esses velhinhos ali, todos já estão. Temos já foi tudo feito- digitalizado e está tudo nas nuvens. Então, hoje, a modernidade nos auxilia para termos isso eternamente. Isso é muito bom. Você vê, isso é importante, São Roque tem todos os documentos, mas infelizmente, né, com certeza, cartórios pegaram fogo, enchente, tem cartório que perde a documentação. É por isso que houve há um tempo essa determinação do Conselho Nacional de Justiça para que fossem todos os arquivos digitalizados e colocados nas nuvens, para que não houvesse nenhuma perda. Mas é uma coisa, ver documento histórico é uma coisa que emociona a gente, né? E tem tanta coisa. As pesquisas históricas todas se ocorrem aí, ou Dessa forma, sim. muitas vezes na igreja também, né, Márcio? Nos livros do livro do tombo, que você descobre muita coisa
Olha, se passa a saber que no cartório você tem esses documentos. Vamos falar um pouco do serviço que o cartório faz? O que você quer saber, Zé Fernando? O que você está precisando fazer e não sabe se o cartório faz? Divórcio não, hein? Não, divórcio Embora possa, né? Mas pode, como é que pode? Como é que é o divórcio? Ninguém está livre disso? Hoje em Ninguém tá dia, veja bem, a emenda constitucional 66 de 2010, ela possibilitou o divórcio direto sem nenhum requisito. Então, hoje eu posso, de manhã, ir para o registro civil, me casar, mudar de ideia à tarde, ir no tabelionato e divorciar. E eu faço o seu divórcio em 10 minutos. Ah, é? Não tem mais toda aquela complicação. Não, Mas o desde que em cartório não tenha filhos menores ou incapazes. Aí tudo bem, pode ser feito no cartório. Existindo filho menor, tem que resolver as questões relativas ao menor, guarda, pensão, com o juiz. Isso é judicialmente. Mas o resto... Casal sem filho, né? Casal sem filho, tranquilo, 10 minutos no Agora, um que é um pouquinho mais complicado, mas que eu acredito que tenha muita gente procurando. O uso capião, como que ele está funcionando? Primeiro, uma outra pergunta junto. Se já deu entrada, não pode mexer mais com o juiz ou pode vir para o cartório? Segundo, é melhor o cartório, é mais rápido, é menos... Então, vamos lá. Então, existe agora a possibilidade de ser feito o uso capião em cartório, extrajudicialmente. Qual é a vantagem? A vantagem é a seguinte, é feita uma ata notarial, então é feita lá no meu cartório, no tabelionato, desde que seja do município aqui de São Roque, e o imóvel tem alguma origem. Então, a pessoa tem que ter uma origem, tem que ter uma transcrição, uma matrícula, tem que ter um memorial descritivo, tem que ter a planta. De preferência assinada pelos confrontantes, senão nós vamos chamar os confrontantes. Eu vou até dar um Google Earth se precisar, eu vou lá no imóvel, a gente tira a foto, verifica tudo. Então, nessa ata, eu verifico todo o imóvel, a descrição, tudo certinho. Feita essa ata de uso capião, ela é encaminhada aí como uma petição, e aí tem que ter um advogado para fazê-lo, isso que eu ia perguntar. Para o registro de imóveis. E aí, lá no registro de imóveis, inicia-se esse processo efetivamente de registro para que o uso capião efetivamente ocorra. Vamos dizer que não deu certo, o registro de imóveis entende que não tem elementos suficientes que ele mesmo remete para o judiciário. Qual é a vantagem? Essa ata e esse procedimento no registro de imóveis, quando chegam no judiciário, nossa, economizou-se um tempo absurdo, porque o processo de uso capião, o processo judicial, ele é muito demorado, porque ele exige várias citações, enfim, várias complicações que o documento só, que é a ata notarial feita no cartório, resolve. Então, se for para o judiciário, já economizou anos. Né? E também valor, também economiza bastante. Agora, se tiver um problema de confrontante, o vizinho não está concordando, dá para fazer pelo cartório? Não. Aí não. Se aí há um problema, tem que realmente há um litígio aí judicial. Só assim, bem claro. Já foi feito aqui Você está aqui igual do programa do Serginho Groisman, que vai perguntar de sexo, né? Você fala, eu tenho um amigo que... Eu não tenho amigo. Eu tenho um amigo que está fazendo um... Nunca é ele, né? Nunca é ele. Não tenho amigo nenhum, sou eu mesmo. E pelo que eu vou explicar, dá para perceber. É uma consulta, né? Já tem tudo, não, mas eu garanto que tem mais gente querendo o que eu vou falar. Tendo a mesma dúvida, exatamente. Já foi feito, já veio aquele cara no satélite, já mediu tudo, já pegou todos os... Georreferenciado. Isso, daquele negócio lá, das coordenadas desenho, e dos vértices. Depois voltou de novo, ele fez um monte de vinha com os aparelhos, ele falava antigamente tinha que puxar trena, tá? Agora é tudo mais fácil. Bom, e todos os confrontantes, perfeito, foi buscar até fora, tem um morando em Peruíbe, tem outro que já morreu não sei quem, mas os filhos estão tudo aí, tá todas aquelas coisas, tá tudo redondinho, assinado e tudo. Certo. Tá na mão do advogado. Você acha que a pessoa deve chegar, e eu estou falando por mim e por mais uma centena que está falando, deve chegar para o advogado e falar, não, entre pelo cartório ou vá direito ao juiz, ou isso é uma prerrogativa do advogado, ele que sabe o que vai fazer? Depende. Eu sou obrigada a dizer depende, porque se não existir uma origem, um lastro, realmente... Tem registro, viu? Não, se tem uma matrícula mãe, aí sem dúvida, dá para ir pelo extrajudicial justamente, porque é menos custoso e mais rápido,
né? Há essa opção. Agora, vamos supor, muita gente está com processo judicial rolando e fica, poxa, agora tem a oportunidade de fazer no extrajudicial. Ele pode simplesmente desistir do âmbito judicial e ir para o extra, ou fazer a ata notarial e comunicar ao juiz que vai continuar no âmbito extrajudicial. Uma coisa não prejudica a outra. Ele pode encerrar o processo e ir para o extrajudicial, ou fazer no extrajudicial e comunicar o juiz para que extinga a ação. Agora, como advogada, você está com o meu processo, eu chego para você e falo, eu quero que você faça extrajudicial. Isso interfere em alguma coisa ou não? É extremamente normal, profissional? Não, é porque o trabalho, veja bem, ele também terá que peticionar, e todos os argumentos que ele utilizou no âmbito judicial, ele vai utilizar lá no registro de imóveis para dar continuidade ao processo de usucapião. Então, na verdade, é basicamente a mesma coisa. Os argumentos são os mesmos. Então, matamos dois coelhos. Opa, o já divórcio e o... O divórcio nem começou, hein? Não, mas na questão do divórcio, você falou que é o terreno, outro que é o divórcio. Não. É um amigo seu, né, Zé? É um amigo. Não. No divórcio, a gente tem que lembrar, inclusive, da questão histórica, que foi o senador Nelson Carneiro, carioca, lá, senador pelo Rio de Janeiro, que lutou tanto que naquela época era um tabu mexer com esse assunto. Só existia o desquite, né? Não, mas era o desquite. Mas ele falava do divórcio já, né? Exato. Então, aí depois com a lei do divórcio... E hoje, digamos assim, que se tornou tão simples como você disse. Sim. Mas o advogado tem que estar também? Sim. Tem poucas as situações em que um advogado não precisa estar presente ali nessas, digamos, facilitações aí que você aponta? Sim, porque existem, por força de lei, no divórcio ou na separação e no inventário, o advogado tem que, na usucapião, no registro de imóveis, o advogado tem que estar presente no ato, sim. Nos demais atos, não. Nas demais escrituras, não. Nessas, deve estar presente. Sim, O que é interessante no divórcio é que, antigamente, era um tabu, né, o divórcio. Aí, depois, com a emenda, ela possibilitou, de fato, o divórcio. Aí, todo mundo entende, alguns juristas de renome, inclusive, entenderam que, então, estava extinta a separação no direito brasileiro. Isso que eu ia perguntar. Né? Tem separação e tem divórcio. São coisas diferentes. A separação, ela põe fim à sociedade conjugal. Então, o que acontece? Acabam-se os deveres entre o casal, mas eles podem ainda se reconciliar. Então, existe a possibilidade de reconciliação. Então, se o casal não quer mais ficar junto, mas não tem certeza de que é o fim, então eles podem se separar. Então, deixa eu colocar uma trilha. Entre tapas e beijos. O pessoal chega cantando essa música lá, aí separação. Podem se reconciliar, é separação. Agora, se não tem mais jeito, não há mais nenhuma possibilidade de reconciliação, aí sim é o divórcio. Agora, vamos supor, se divorciaram, mas voltam. Aí tem que casar de novo. Ou faz união estável. Entendeu? E essas experiências você já vivenciou? Você já passou por elas? Por todas. Coisinha rápida assim também? Casa e descasa, que nem falava o Jô Soares. Eu fico contente quando a pessoa escolhe a separação, e anos depois eu já tive alguns casos aqui em São Paulo. Anos? 5, 10 anos não, depois? 2, 3 anos depois volta e se reconcilia. Mas você era tudo na minha vida. Ou não, ou volta e converte em divórcio de vez. E aí acabou. A minha felicidade estava aqui em casa, eu não sei o que eu fui fazer lá. Pô, mas e só uma coisa, fala assim, casa e não tem filho. Mas se a esposa está grávida? Se está grávida também não pode. Ela tem que esclarecer que não está em estado gravídico. Isso consta, inclusive, da escritura. Eu gostei em estado gravídico. Esse, E também há uso-capião também, né? Que é o correto, né? Há uso-capião. Uso-capião é o correto. É que a gente às vezes vai falando. O desquite, é um substantivo feminino. O desquite também ele vem como que é a origem da palavra desquite? Desquite eu não Deve saberia ter a algum. origem. E agora depois nós vamos trazer aqui o Dr. Márcio Pereira da Silva, que está aqui, para você falar como é que fica lá na igreja. Porque tem o divórcio, tá lá, mas às vezes lá na igreja ele não pode casar de novo, né? Mas existe a possibilidade de anulação do casamento. E isso eu quero que você venha um dia aqui, meu Márcio, para falar lá do tribunal da igreja. Porque antes divorciou, não podia nem comungar, né? Agora já tem uma possibilidade. De comungar. De comungar. Já viu? Vai ser bom. Eu tenho um casal de amigos que
Inclusive, nós viemos trazer Lá eles veio o até amigo aqui em de São novo. Roque. É. Já veio o não, amigo. não, e é só um fato, já é fato. Eles não comungam. E nós falamos, não, vamos falar com o padre, que nós conhecemos o padre aqui em São Roque. Não, eles são muito católicos e tal, eles levam ali ao pé da letra, não, e acabou. Agora, vamos voltar aqui no divórcio. É só chegar no balcão e falar, doutora Maria Gabriela, acabou. Tem que ter, apresentar tem que ter um, sei lá, um requisito, não, eu não ou só pergunto falou. o motivo de jeito nenhum. Não. Acabou o amor, não tem que Inclusive, apresentar. Não, eu faço uma Acabou o entrevista amor. reservada. Acabou o interesse. Não, de jeito nenhum. Eu só pergunto. vi Eu os e casos, cabe a mim e aos advogados, se são dois ou um só, né? Às vezes a parte ambos têm um só advogado, ou às vezes cada um tem o seu. Somente a certeza de que é isso que eles querem. Se é isso que eles querem. Uma salinha reservada. Uma e sala tal. reservada, eu não preciso saber o motivo de maneira nenhuma. Uhum. Agora, em quanto tempo, eu falou que o divórcio é rápido. Um inventário demora quanto tempo, mais ou menos? Olha, eu tenho uma lista de documentos que a pessoa tem acesso ao meu balcão. Olha, tem interesse em fazer um inventário? Vai lá, eu forneço uma lista com os documentos básicos. Me entregando esses documentos básicos, em menos de uma semana o inventário está assinado. O que a pessoa tem que entender é, sobre os inventários incide um imposto, que é o imposto estadual, que se chama ITCMD, Imposto de Transmissão Causa-Mortes, que é um imposto alto. 4% sobre o monte mor, sobre o que o morto deixou. Então, este imposto tem que estar pago para assinatura. A gente faz a guia, calcula esse imposto, passa esses custos para a parte. A parte estando ciente, quitando esse tributo, esse inventário é assinado em menos de uma semana. Agora, tem o detalhe seguinte, né? A pessoa morreu, tem um prazo para dar início ao inventário. 60 dias. Sim, 60 dias, não O começar o prazo inventário. justamente é colocado pela lei desse tributo, porque passados os 60 dias, começa a correr multa, juros e correção monetária que incide sobre esse tributo. Então, o prazo, seja em cartório, seja no âmbito extrajudicial, seja no âmbito judicial, após a morte, 60 dias para dar entrada no inventário. Feito o inventário, se você não registrar, você fez o inventário, então, por exemplo, ficou determinada a casa para o Zé Balaio. Ficou com ele, acabou, ele não trocou, não fez nada, isso não tem problema. Tem algum problema? Ou ele é obrigado a pagar mais imposto, senão vai ter multa, como é que fica? Não, feito o inventário, já foi recolhido o tributo, no próprio inventário já recolheu o tributo. O que fica é a necessidade de registrar isso. Vamos Isso, supor, se você se o não morto registrou- deixou 2 casas, então ficou metade para a viúva, outra metade para os filhos. Ele tem que fazer o inventário, vai pagar o imposto sobre essa herança que ele deixou e tem que registrar no registro de imóveis o inventário, passando do nome do morto para o nome da viúva e dos filhos. Porque vamos supor que logo em seguida viúva e filhos querem vender esse imóvel. Para vender esse imóvel tem que estar registrado no nome de quem está vivo, tem que ter saído do nome de quem está morto. Por isso que é necessário o registro. Pela lei brasileira, o direito real de propriedade, ele nasce com o registro. Então, muita gente acha que fez o contratinho, colocou na gaveta e é dono. Não é bem assim. O registro de imóveis é que faz nascer o direito real de propriedade. Então, é necessária a escritura pública e o registro de imóveis. E o risco de quem não fez? Por exemplo, eu não fiz, engavetei lá. O seu amigo Quando- Alguém entrar lá e dizer é meu, sem prova nenhuma. Não, mas Coisa depende. esquisita. É Eu meu, tenho mas que a provar pessoa tanto tem que que é ter meu, outro posse. Mas se você não registrou. Não, mas peraí. Eu tive que provar um monte de... Isso é só no Brasil, não é não? Tem fora também? Não, também Veio de fora. Portugal, então, isso. Quem Bom, não registra não é dono. Não, Quem porque não não pode ser. Eu registra- tenho que provar um monte de coisa, dizer que meu pai morreu, foi isso, foi aquilo. Então, que eu mas tenho veja interesse, bem. tudo. Eu sei porque eu vi isso. Aí eu não registro, um vai lá e diz que é dele. E sem Não. provar nada. Mas veja bem. pera Pra um pessoa pouco. dizer que é dele, ela tem que ter Ah, posse, tá, então- tem Então, que preencher os vários riscos são requisitos. Eu imaginei que pode acontecer o seguinte: eu tenho um imóvel, eu passo para o Zé Fernando. Só que faz lá o papel e não registra. Aí eu pego e falo assim: vendi para o Zé Fernando, ele não registrou. Eu pego e vendo para o Zé Balaio. E o Zé Balaio vai lá e registra. Eu vendo de novo, eu Mas consigo. aí você não. praticou estelionato. Aí você Então, vai mas preso. não tô- Aí é, você mas tem praticou gente que- estelionato. Você Aí você não. vendeu 2 vezes. Aí esse documento. Aí aquele terceiro tem que ver se ele estava de boa fé. E aí o primeiro é prejudicado. E você responde por estelionato. Então, uma Os série dois de aí coisas é que vão correr irregulares. atrás do Exato. prejuízo. As Então, leis por brasileiras são isso- melhorzinhas do que Por esperado. isso que é imprescindível que tenha o registro. Porque se registrou, eu sei exatamente que aquela pessoa que está me vendendo é realmente a dona, porque é ela que consta no registro de imóveis.
Isso, mais uma vez, voltando, é a segurança jurídica do ato, é a segurança para a sociedade. Estamos conversando aqui com a doutora Maria Gabriela Venturotti Perrota. Eu já falei, vem Marília Gabriela na cabeça. Já chamaram você de Marília Gabriela? Muitas vezes, por conta da apresentadora. Agora, diga uma coisa, uma curiosidade. Para ser tabeliã, para ser juiz, tem que ter nome comprido? Porque é Maria Gabriela Venturotti Perrota, tinha mais uma parte aí. E tem que, normalmente você não vê escrito assim tabelião João da Silva. É mais difícil, né? Tem um juiz também. É verdade. Mas fica mais pomposo, né? Pode ser. Agora, a gente tá batendo esse papo aqui porque na segunda-feira a gente vai ter a inauguração da nova sede, que vai ser na 7 de setembro, 56. Só para a gente falar um pouquinho dessa nova sede, hoje vocês estão ali na Doutor Estevô. Essa nova sede é um espaço bem legal ali, né? Isso. Após agora, como eu falei, né? Eu já ingressei na carreira, vai fazer agora 15 anos. Então, fruto de total esforço meu e da minha equipe, nós estamos mudando para esse prédio na Praça da Matriz, atrás da igreja 7 de setembro, número 56. Um prédio novo, moderno, com mais conforto, mais eficiência, mais modernidade, para atender muito melhor a população de São Roque. Não, vai ser bem legal a partir de segunda-feira. É o antigo Baias, ali onde foi a esquina Calçado, padaria. É um ponto realmente muito tradicional e é bem legal as pessoas irem lá, conhecer o trabalho e tal. Você falou de uma coisa, atividade notarial. Então, o que traduz pra gente? O que é uma atividade notarial? Então, não sei se eu já fiz isso na vida sem saber. Já. É o tabelionato de notas. Então, o notário é aquele que tem as notas, que faz as escrituras públicas. Com certeza, você já fez uma escritura de compra e venda, de doação, pode fazer união estável, divórcio, separação, inventário, reconhecimento de filho, enfim, uma série de... inventário e tal, reconhecimento de filho. A escritura pública comporta uma série Tem gente que vai lá para reconhecer o filho, leva lá? Tem. E não precisa o DNA? Se a pessoa chega e fala, eu quero reconhecer que esse menino é meu filho, que essa menina... Se ele é menor, eu peço a anuência da mãe. Se ele é maior, eu peço a anuência dele mesmo, do reconhecido. Mas ele não precisa ir ele pode fazer reconhecimento de filho também no registro civil, tá? Pode fazer... A lei permite de várias formas. Pode ser feito por escritura pública, pode ser feito no próprio registro civil, pode ser feito em sede judicial. E o reconhecimento de filho é que nem assinatura por semelhança também? Não. É uma escritura pública de reconhecimento de filho. Mas eu tenho um amigo que fala o seguinte, o filho fora do casamento é o mais parecido com o pai. Isso daí você pode ver. O filho fora do casamento é o mais parecido com o pai. Eu tenho um amigo, Oliveira Andrade, que defende essa tese. Não, mas tem aquela história do Ronaldo Fenômeno, que ele estava no Japão e acabou tendo um caso lá e a menina engravidou e ele voltou para o Brasil, passaram-se alguns anos, né? E ela contou pro garoto, né? Ela já tinha a vida dela lá feita e ela contou pro garoto que teve um filho, que ele era filho do Ronaldo e tal, ele quis conhecer o pai. Daí chegaram, o Ronaldo pensou que fosse para, né, apertá-lo e tal. Aí ele viu o garoto, ele falou, não, esse é meu filho mesmo, tem que reconhecer na hora, a cara do Ronaldo. É verdade. Sem briga, sem DNA, sem nada. Agora, uma coisa que a gente ouve é o seguinte, morreu tal pessoa e deixou o testamento. Uma pessoa pode ir lá e fazer o testamento e fala, eu vou deixar tudo pro meu filho número 1. Os outros eu não quero saber. 01. 01. Ou quem for. O cara pode chegar lá e dizer assim, deserdou os outros num testamento, eu coloco só para aquele filho predileto? Então, daí a importância da minha atividade, que eu consigo fazer. Eu entendo a vontade das pessoas, mas eu passo pelo filtro da legalidade. Daquilo que você quer, eu vou dizer o que a lei permite. Aí eu vou lavrar o ato que contém apenas aquilo que a lei permite e que vai ter eficácia jurídica. Então, se eu tenho herdeiros necessários, que são meus filhos, meus pais e cônjuge, esses são os nossos 3 herdeiros necessários, eu não posso deixar tudo que eu tenho, por exemplo, para a igreja. Eu também não posso deixar tudo para um filho só. Então, a lei resguarda a legítima, que são dos herdeiros necessários, tá? A não ser que eu deserde algum. Mas a deserdação, existem hipóteses legais e ela pressupõe casos graves, tentativa de morte, maus tratos e
Depende do crivo do judiciário se vai dizer que se está deserdado ou não. Não Então, não é só simplesmente chegar lá, eu quero deixar tudo pro fulano, não quero deixar nada para os outros filhos, que não dá. Dá para eu deixar metade. De tudo, a minha herança, pensa que a herança, todo o nosso patrimônio, como se fosse um total de 100%, tá? Desses 100%, metade, 50%, a lei diz que é dos nossos herdeiros necessários, que, como eu falei, ou filhos, ou pais, ou marido, ou esposa. Os outros 50% é a disponível. Eu posso dispor. Esse eu posso deixar para quem quiser, mas os outros 50% eu estou engessada. Aí eu não posso dispor da forma como livremente, entendeu? E pode fazer nesse testamento esses 50% até para alguém que não seja da família. Sim, sim. Agora, vamos supor, se eu não tenho herdeiro necessário, eu não tenho filhos, eu não tenho pais vivos, e eu não tenho cônjuge ou companheiro, porque companheiro hoje em dia, união estável e casamento é a mesma coisa, tá? Companheiro também é herdeiro necessário. O STF, com uma decisão de 2017, igualou. Não existe mais diferença entre companheiro e cônjuge, também é herdeiro necessário. Se eu não tenho herdeiro necessário, eu posso deixar tudo que eu quiser para quem quiser, para um terceiro. Um amigo queria saber quanto tempo para... A história do amigo tá ficando difícil. Por exemplo, o cidadão lá, ele ficou com uma pessoa 6 meses. Sei lá, quanto tempo ele precisa ter morado com essa pessoa para ela já ter direito... Então, as pessoas fazem muita confusão. A união estável, ela é uma situação fática que tem efeitos jurídicos. Não existe um prazo, não é uma semana, um mês, um ano que considera a união estável. A união estável é caracterizada pela união entre duas pessoas com o intuito de constituir família. E essa união perante a sociedade, eles se demonstram e agem como um casal visando uma constituição de família. Então, isso pode acontecer em um dia, em uma semana, em anos. E precisam estar morando juntos? Não. Podem ser um casal em união estável vivendo em casas separadas. Também não tem problema nenhum. O que importa é o aspecto subjetivo de que eles têm uma finalidade de constituição de família e assim se apresentam perante a sociedade. Então, às vezes a pessoa tá junto da outra, mas não tem essa finalidade. Eles são apenas namorados. Aí vai lá no cartório e faz uma escritura de namoro. Que aí tá tudo certo. Tem isso, escritura? Tem, escritura pública de namoro. Que eles dizem exatamente isso, que eles estão juntos, mas que a intenção é apenas de serem namorados, que não tem intenção de uma união estável. Entretanto, se no decorrer da vida em comum, juntos, eles têm aí, começa a ter o caráter subjetivo se altera, e eles de fato querem constituir uma família e assim se apresentam perante a sociedade, isso pode virar uma união estável e aí são dados os efeitos da união estável. Mas aí essa escritura pública de namoro, ela é muito importante. Tem gente que já faz antes de começar, mas nós somos só namorados. Vai só no cinema, na lanchonete. Exato, mas por quê? Porque por conta dessa decisão do STF que abalou todo o sistema. Porque a pessoa se torna herdeira de tudo. Né? E logo vamos lançar também Tem mais um amigo aí. Tô ficando. Tem o namoro, mas não, tem o tô ficando só. Daqui a pouco vamos chegar nesse ponto, né? Pois é. O Zé ia falar alguma coisa, comecei a colocar um amigo numa situação difícil. Não era amigo não que ia colocar. Que tem uns garotinhos ali de 65, 78 e tal, que estão namorando e já estão fazendo escritura de namoro. Ah, começa a namorar uma mocinha mais nova. Não, ficaram viúvos, essas coisas e fazem uma... Mas tem por segurança, justamente porque a companheira... É mais pro pessoal da terceira idade. Ela é herdeira. Assim. O que acontece? Veja bem, por exemplo, nesse caso que o senhor descreveu, a pessoa se tornou viúva ou divorciada e tem filhos do casamento anterior e tem uma namorada, um namorado e começa a viver junto. Não tem essa caracterização, não é ainda uma união estável, é só um namorado. E, de repente, ela morre... Se está caracterizada a união estável, o novo companheiro herda em concorrência com os filhos anteriores no patrimônio que era anterior. Mas essa caracterização é judicial também. Testemunha, se não há acordo, sim. Mas aí a pessoa pode normalmente, provar. Por isso eu falei, os garotinhos, né? É uma situação que é testemunha, cuidado. né? Mais testemunha que vai dizer se eles viviam ou não como um casal. Agora, essa certidão vamos imaginar lá, do rapaz, do senhor de 65 anos, que está namorando uma moça lá de 30 e tal. A família
muitas vezes acho que pressiona o pai a fazer esse... Pai, tem um caminho, né? Não, por segurança, eu acho que se a pessoa tem patrimônio, não tem intenção de viver em união estável, a escritura pública de namoro, ela resguarda, inclusive zela pela boa-fé dos dois. Então, os dois estão de boa-fé ali, porque a intenção é única e exclusivamente namorar e ser feliz. Ninguém tem intenção de compartilhar patrimônio um do outro, que eu acho que é até honesto, né? Agora, deixa eu perguntar uma coisa assim para você. Eu posso ir lá e fazer um documento falando assim, olha, se eu tiver mal lá no hospital, desliga o equipamento? Pode fazer a eutanásia, por exemplo? Eu posso fazer um documento... Parem as máquinas. Ai. Então agora você entrou no que eu mais gosto. Eu posso desejar a minha própria eutanásia, por exemplo? Vamos lá. O que você está falando é diretiva antecipada de vontade. Puxa, o nome vulgar é testamento vital. Tá? Então, existe o testamento, que é aquele documento que a gente faz prevendo o que eu vou deixar quando eu morrer, bens patrimoniais. Mas existe a diretiva antecipada de vontade, testamento vital. Ele funciona nos momentos anteriores. Eu estou muito mal, eu tenho uma doença incurável, uma enfermidade, pouca possibilidade de recuperação e eu não posso me manifestar. Mas eu sei exatamente, e eu coloco nesse documento, o que eu aceito ou não aceito receber no hospital. Que tipo de tratamento eu aceito ou eu não aceito. Até o tratamento? Que tipo de cirurgia eu aceito ou que eu não aceito. Se eu quero ficar no hospital, eu quero que tentem tudo, me entuba, faz todo tipo de cirurgia ou não. Eu não quero isso, eu quero apenas tratamento paliativo. Quero ir para casa, ficar com o conforto dos meus familiares e apenas alivia minha dor e sedação, por exemplo, né? Tudo isso você pode escolher na diretiva antecipada de vontade. O que você falou foi eutanásia. A eutanásia é a abreviação da vida. Então, a pessoa está muito mal, vai lá e desliga o aparelho. Pelo nosso Código Penal, eutanásia é uma forma de homicídio privilegiado. É, inclusive, um dos exemplos usados pelo Código Penal na exposição de motivos. Vai a júri popular. Tá? Então, eutanásia na nossa lei não é permitida. O que a nossa lei permite, o Conselho Federal de Medicina permite, é a ortotanásia, que é justamente são as medidas paliativas, tratamento paliativo. Então, a pessoa não quer a distanásia. O que é a distanásia? Não é a abreviação da morte, é o prolongamento da morte, do momento de morrer. Então, a pessoa está mal, insiste, cirurgia, tratamento, sendo que já sabe que não tem jeito. Então, eu posso escolher não ter distanásia, eu quero ortotanásia. Então, eu quero ir para casa, eu quero amenização de dor, sedação, eu não quero ficar entubado no hospital, com 1000 cirurgias e quimioterapia, que eu sei que não vão resolver. Então, isso eu posso escolher. Pela nossa lei. Mas já quando tiver a doença. Não, quando você pode fazer. Qual é o melhor momento? Posso fazer hoje, se eu for lá e falar, olha, não me coloque no UTI, se eu tiver, eu já posso colocar isso no papel hoje? O melhor momento de fazer a diretiva é hoje, quando estamos tardio, porque a pessoa pode sair daqui e sofrer um acidente e ficar em coma vegetativo. E aí? Aí você não pode mais optar. Não vai poder mais manifestar a sua vontade. Mas aquilo que você desejava no final da sua vida ou no momento de incapacidade, já está lá. O espírito do que você quer está lá. E aí esse documento vai para o médico. E nesse documento, você vai escolher uma pessoa que vai fazer essas escolhas junto com o médico. E a vontade sua e dessa pessoa prevalece sobre a vontade dos seus familiares. Se tiver 50 falando, vamos cuidar do homem. Entuba. Tá, e na sua diretiva está falando, eu quero ir para casa com o conforto dos meus familiares e esperar o meu fim. O médico vai respeitar o que você disse na sua diretiva. O Conselho Federal de Medicina tem uma resolução que determina isso. Nossa, fica interessante esse assunto, né? E você falou um assunto que você gosta e você buscou uns temas. É um assunto que você gosta, esse? Eu me especializei em diretiva antecipada. Sim, eu adoro esse assunto. Agora, deixa eu perguntar. O cara fala assim, pô, mas na hora, hein, Zé? Eu assinei aquele papel lá, viu? Mas esquece, viu? Pô, me manda pra UTI, eu não quero... É que nem mas é essencialmente casar e casar de novo. É essencialmente revogável. Assim como o testamento. Vamos dizer, você deixou tudo pro fulano, se arrependeu, vai lá, eu revogo, a gente faz outro. A mesma coisa diretiva. Se arrependeu, mudou de ideia, vai lá, faz outro. Mas no domingo à noite eu tô no hospital,
o senhor falou um papel que o senhor não quer. Não, mas eu quero ir agora. Aí, como é que eu faço? Aí vale minha palavra? Mas aí está se pressupondo que ali você pode se manifestar. O que acontece é que quando não pode. 80% das pessoas que chegam no momento de incapacidade por enfermidade, elas já não podem manifestar a sua vontade. Por isso que a diretiva é importante. Porque nesse momento dessa enfermidade, você não vai conseguir mais manifestar a sua vontade. E Isso aí, já é mais o papel... raro. Isso é mais raro. Esse é mais raro. Você tem experiência nisso aqui? Eu já fiz alguns. Quem em São fica Roque? sabendo... Quem fica sabendo, porque tem muitas reportagens, né? Quem fica sabendo, faz. Quando tem esses casos pontuais aí na mídia que aparecem, as pessoas me procuram para Tipo fazer. assim, 10, 20 casos ou mais até? Eu não? já acho que fiz aqui em São Roque uns 15. É? Oh, Poxa, é. então... E as pessoas ficam sabendo, por exemplo, muita gente quer ser cremado, não quer ser enterrado. Isso tudo coloca na diretiva, né? Utilização de óvulos posteriormente à morte, utilização de material genético. Tem gente que quer ser congelado para vai que no Doação- futuro pode ser doação de clonado. Você já órgãos, teve uma dessas? Não, essa não, mas eu já vi de colegas que tem gente que quer ser congelado para ser clonado no futuro, enfim, tem Poxa, tem de tudo. Não, é uma coisa bem interessante. Agora, Dura pagar esse aluguel aí. Mas tem uma empresa, olha, duas coisas interessantes. Existe uma empresa, acho que no Rio Grande do Sul, que ela congela o corpo. E quem tem interesse, aqui na nossa lei não permite, né? A eutanásia não é permitido, nem o suicídio assistido. Quem tem interesse pode fazer o que se chama de turismo da morte. O que é o turismo da morte? meu Deus. Existe. Ele ocorre na Suíça. Tem uma entidade lá que se chama Dignitas. É uma entidade super séria que ela faz a eutanásia e o suicídio assistido depois de uma análise. Realmente a pessoa tem uma doença incurável, de pouca solução, e o país dela de origem não faz a eutanásia. Eles fazem lá e fazem todo o processo. Você escolhe a sala, você escolhe a música, você escolhe quem que você quer estar presente. Eles fazem o traslado do corpo e se responsabilizam por tudo. É o chamado turismo da morte. Então você pode, de repente, prever na sua diretiva que você quer ser levado para a Suíça ou que você vai para lá fazer a sua... Eu quero ir para lá, mas não deixo dinheiro. A família que se vire. Quando Também tem isso também. Olha, 60% dos seus gastos ocorrem nos minutos finais, nos 6 meses finais em que você morre. Acredite ou não. Muitas vezes por conta de dispêndios de tratamento de saúde. Então, se você falou aí, suicídio assistido. Então, quando a gente deseja aí a própria eutanásia, está sendo um suicídio assistido ou não? Eutanásia, uma terceira pessoa abrevia a sua vida. Então, você está no hospital. Alguém vai lá, você precisa do aparelho. A pessoa desliga o aparelho, tá? Então, ela faz isso a eutanásia, ela faz isso justamente porque ela quer abreviar o seu sofrimento. Há um altruísmo, mas isso, pela nossa lei, é crime. Então, o terceiro desliga o aparelho. O suicídio assistido, não. Eu mesma tiro a minha vida, mas eu tenho o auxílio. Então, por exemplo, eu não posso me locomover, eu estou numa situação de debilidade, mas você coloca um suquinho aqui num canudinho com veneno para que eu possa sugar o veneno e eu mesma me mato. Mas você prestou auxílio. Esse é o suicídio assistido. Na eutanásia, você mesmo desliga o aparelho. Entendeu? É bem uma questão bem política. Agora, a gente fez, eu coloquei tudo direitinho, eu quero que lá no meu velório tenha música, tenha não sei o quê, tem um cara cantando piada, tal. Eu quero que seja tudo. Mas só que o parente que eu coloquei lá não respeitou minha vontade. O velório não tinha banda, e aí depois um outro parente vai, aqui ele pediu tudo isso e você não fez. Essa pessoa que era responsável e não fez isso pode ser acionada? Mas aí os outros parentes poderiam pleitear isso judicialmente. Não pode deixar quieto. Olha, cadê a banda? Né? Cadê? Deixa comigo. Olha, deixa mas por pegar. exemplo, na sua eu já fiz em diretiva, você pode prever que você não quer receber determinadas visitas de jeito nenhum. Visita? A sua sogra você não quer. Mas eu gosto da minha sogra, ela é a primeira que vai. Mas você pode fazer isso? Pode. Caramba. E essa questão agora de sexo, mudar de nome, as operações a gente sabe que não são permitidas, né? Mas se a pessoa fez no exterior, vem para cá, não, hoje em dia, não é no meu cartório, é no registro civil, mas hoje em dia existe uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, não precisa mais da cirurgia. É feito um procedimento, a pessoa declara... É à vontade. Que a própria vontade, ela tem ciência de que aquilo é irreversível, é feito um procedimento, vai para o judiciário, ele analisa e concede, autoriza para que seja alterado o nome.
E aí passa a ser... E quando a pessoa faz a cirurgia fora do país, vem para cá... Mesma coisa, é o mesmo procedimento de alteração de nome. É feito um procedimento dentro do registro civil, vai para o juiz corregedor, o juiz analisa e mexe verifica. na carteirinha, tudo Mexe em tudo. Aqui no Brasil a cirurgia é proibida. Não, a cirurgia, em alguns casos, que eu saiba, é permitido. É feita uma análise para ver se psicologicamente realmente a pessoa necessita da cirurgia. E está preparada psicologicamente. Isso. O Ronaldo Alves, que é o rei do textão, o Ronaldo Alves você deve conhecer, ele é cartorário desde os 15 anos de idade, né? E em São João Novo, depois estava em Araçariguama, né? E ele falou, parabéns pelo programa, a doutora Gabriela é um ícone da função tabeliã. São pessoas bem formadas e conscientes de sua responsabilidade social que precisamos. Eu, como cartorário desde meus 15 anos e são roquense de nascimento, fico muito feliz com a visão e percepção de oferecer o melhor serviço e maior conforto aos clientes. Por isso, pelo bem do povo são-roquense, desejo muito sucesso à doutora Maria Gabriela e a toda a equipe e os funcionários. Tá aí o Ronaldo muito Alves, obrigado, um abraço. O Ronaldo vai tomar um café lá, hein? Vai lá, tô aguardando. É, muito legal. É um prazer. Toda essa documentação, né, e o pessoal que trabalha em cartório aí. Agora, vamos falar um pouquinho de, por exemplo, essa parte digital. Aí eu entro no Facebook e tem uma ofensa lá à minha pessoa. Aí, por exemplo, eu dou um print para abrir um processo. Esse print é suficiente? Não, então, também tem outro ato lá no cartório, chama ata notarial. Olha que interessante, a ata notarial já existe muito antes. Sabe qual foi a primeira ata notarial feita no Brasil? A Carta de Peruvaz de Caminhas. Nossa! A Carta de Peruvaz de Caminhas foi uma ata notarial. Por quê? Já pedindo emprego para um parente. Porque ele descreve aquilo que ele vê e ele fazia parte da esquadra junto com outro tabelião para levar para o rei. Então, é assim, é uma constatação com fé pública, pelo tabelião, de uma situação. Seja uma situação fática, seja uma situação digital. Então, hoje em dia é usado muito para casos de Facebook, internet, o que tá no ar determinado site, verifica, eu dou um print e eu tenho fé pública. E isso, pelo novo Código de Processo Civil, é uma prova judicial. Então, o judiciário não vai questionar. Então, é a mesma coisa, inverte-se o ônus. Cabe a outra parte dizer que aquilo que eu verifiquei no computador que não tinha nenhum rompimento de segurança, que não é verdadeiro. Eu sou chamada, por exemplo, quando o inquilino sai do imóvel para verificar o estado do imóvel, entrega de chave... coisas de Facebook, WhatsApp, enfim, cabe uma série de coisas. Eu posso falar, uma pessoa me atingiu no Facebook, só que depois ela apaga o perfil dela. Exato. Então, quando você for atingido no Facebook, no WhatsApp, algum tipo de crime contra a honra, algo que você precisa que seja constatado naquele segundo, com fé pública, para depois utilizar no judiciário, corre e liga pra gente. Acesse aí, por favor, o site. A gente faz a ata. Um simples telefonema? Um simples telefonema. Liga pro cartório, fala comigo. Que a pessoa pra evitar que tire do ar. Porque aí eu vou constatar naquele minuto. Aí eu vou lavrar o ato e dizer, olha, no dia tal, às X horas, eu dou um print da página em que consta lá o minuto, o segundo, tava no ar esse conteúdo. E aí é uma foto que vai pra mão do juiz. Até para a pessoa então, não alegar depois... É uma prova muito robusta. Para a pessoa até não alegar... não, aí montaram um perfil com o meu nome, foi uma montagem... Ainda que seja uma montagem, mas eu constatei que naquele dia, naquele link, existia aquele conteúdo. Então, se foi uma montagem, mais um motivo. Olha, fizeram uma montagem contra mim. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Aí o pessoal fala, mas eu não vou lá no cartório porque é caro. É caro fazer uma ata notarial, como que a pessoa entende que o valor? É uma tabela como falei, o valor é tabelado. Existe uma tabela no estado todo. Então as pessoas falam assim, eu liguei no outro cartório, quanto que fica aí? Aqui fica o mesmo preço do outro cartório. É o mesmo preço, não tem concorrência. Né? O que tem é uma coisa interessante. O tabelião, ele é o profissional de livre escolha da parte. Por quê? Porque é o de confiança. A pessoa me escolhe porque ela confia no meu trabalho. Né? Então, eu posso fazer escrituras daqui de São Roque, de São Paulo, de Manaus, do Pará, desde que eu não saia de São Roque, porque aqui é a minha circunscrição. Certo? Mas se a pessoa confia no meu trabalho, ela vem fazer o testamento comigo, diferente do registro de imóveis, que aí você vai ter que registrar em cada localidade, onde o imóvel tem a sua matrícula, tá? Mas a ata é isso, ligou para mim, eu vou lá e verifico e faço. Não tem problema. Bem legal esse Mas trabalho. O preço
É tabelado. Como eu falei, o preço não é... As pessoas acham, o cartório é caro, tudo. O preço é... Tudo que vem para o cartório, a gente paga em guia no dia seguinte. Então, de 80% do valor que entra para o cartório, que a pessoa paga, eu vou pagar. Vai para o Tribunal de Justiça, uma parte vai para a Santa Casa, uma parte vai para o IPESP. Tem Santa Casa? Tem Santa Casa. Uma parte vai para o Estado, uma parte vai para o Registro Civil para custear todos os atos gratuitos. Por quê? Porque a certidão de nascimento é gratuita, a certidão de óbito é gratuita. Então, na verdade, a pessoa fala, eu acho caro pagar pelo cartório. Mas, na verdade, nós estamos pagando pela manutenção da segurança dos documentos públicos da sociedade. Você falou uma coisa curiosa aí, então a Santa Casa tem uma parte... Agora, isso é porque fizeram uma lei em São Roque ou... Não, a lei é do Estado, a lei estadual... Para salvar as Santas Casas, né? A lei pra estadual todas as Santas Casas. A lei estadual que impõe a tabela, ela faz a repartição dos valores. E aí, dentre os valores que são repartidos, Estado, Santa Casa, Tribunal de Justiça, Ministério Público, vão para várias entidades. Todo o dinheiro que é arrecadado do cartório. Uma parte, como eu falei, para o Registro Civil, para custear os atos gratuitos. Então, o Estado, você vê, o Estado, ele tem um serviço de excelência, porque ele escolhe os melhores para desempenhar a função. Essa gestão é privada, então não há uma gestão pública, então há uma gestão com eficiência. E quem custeia são os próprios usuários que voltam esse serviço para o Estado. Então, assim, para o Estado é muito vantajoso e é eficiente, porque a gente não roda dentro da máquina. Por exemplo, hoje a gente tem isso com cartório. Você acha que um dia isso vai acontecer? Por exemplo, para os serviços que o fórum realiza, poderá chegar a esse ponto? O que se busca é tirar do judiciário aquilo que o judiciário não precisa atuar. Por exemplo, até então, o divórcio, inventário, até 2007 era feita no judiciário. O que aconteceu com a nova lei? Quando trouxe para o extrajudicial, que as pessoas perceberam que não precisa do juiz, o cartório faz com a mesma competência em 10 minutos e eu esvazio o judiciário, deixa para o judiciário aquilo que realmente é importante, ou seja, quando há efetivamente um litígio. Então, o que se busca é, cada vez mais, a legislação se aprimore, de forma que se extraia do judiciário as causas que não tem porquê a atuação do juiz, porque não tem um litígio, né? Então, essa é a busca, a nova busca, por exemplo, por conciliação, por mediação de conflitos. Isso tudo tem que sair do judiciário e vir para fora, para resolver no âmbito extrajudicial. As pessoas têm muito esse embate ainda, querem muito, eu vou te processar. Quando, na verdade, a gente processar o outro só quando for realmente necessário. Custa dinheiro, custa desgaste físico, psicológico, desnecessário. Às vezes, uma boa conversa, uma transação, um ajuste entre as partes resolve de uma melhor maneira. Poxa, que legal. Olha, tá sendo bem legal esse bate-papo, né? Aí a pessoa fala assim, poxa, que legal, né? Ela é tabeliã. Puxa, o que eu faço para ser um tabelião? Como é que é? Você pensava nisso? Não pensava. Olha só que engraçado. Quando eu me formei, durante a faculdade toda, eu fui estagiária do Ministério Público. Eu pensava em ser promotora de justiça. E aí, quando eu me formei, não abriu o concurso para ser promotora e abriu o de cartório. Eu estava estudando, né? Porque quando a gente estuda para concurso, estuda... Tá afiada. Né? Tá afiado, vamos prestando, né? E aí, eu fui passando nas fases. Quando eu cheguei porque a primeira fase, ela é múltipla escolha. A segunda fase é uma fase dissertativa, né? Então, são várias, uma para cada especialidade. Então, por exemplo, se tem as 5 especialidades, você faz 5 provas. São 5 domingos de dissertação fazendo peças de cartório. Então, você lavra escrituras, é a sua prova. Para essa prova, o que eu fiz? Eu não tinha experiência nenhuma, né? Então, eu simplesmente cheguei em 2 cartórios lá da capital e falei assim, olha, eu posso passar uma semana aqui e aprender os atos de vocês, porque eu vou fazer a prova. E aí eu me apaixonei, eu não queria mais sair. Eu falei, agora eu vou passar, porque eu acho que eu nasci para isso. E aí fui passando. Você fez os estágiozinhos ali. E não é uma prova fácil. Não é uma prova fácil. É uma prova que para você ter ideia, os candidatos são desembargadores, juízes, é um nível alto. Então parabéns. Quando você, recém-formada praticamente... mais ou menos. Mais ou menos. Você foi lá e encarou até que se contou essa história, que um dia você estava lá no cartório e mandaram chamar seu pai, né? Foi. Poxa, mas é uma coisa bem interessante, né? E tá ali naquele estudo da lei, porque a lei está toda hora tendo essa alteração. Quem é da área jurídica tem que estudar para sempre.
A gente não cansa de estudar, porque a lei muda a cada momento, né? Desde quando eu me formei. Quando eu me formei em 2002, então tinha acabado de entrar em vigor o novo Código Civil, porque até então era o Código 16. Muita coisa mudou, e de lá para cá, muito mais coisa. Então, se a gente não se atualiza, não tem como, né? E o tempo inteiro tá ali. Inteiro, Poxa, é bem legal esse trabalho. Zé Fernando, mais uma colocação aí para a doutora Maria Gabriela Venturotti Perrota. Aliás, posso perguntar aqui? Você quer perguntar? Não, pode perguntar. Não. Por que São Roque? Quando você passou lá, o que foi? Antes do programa. Então, quando eu passei, então, justamente, quando se passa, existem todos os cartórios vagos, há uma lista, né? E aí a pessoa escolhe pela classificação. E aqui em São Roque moravam os meus avós. Né? Então eu já tinha um carinho todo especial pela cidade. Eu não tinha expectativa de que São Roque sobraria para mim, apesar de ter sido bem classificada na prova. E aí, quando eu vi que tinha São Roque, que não tinha escolhido, eu até foi engraçado que eu falei, São Roque! São Roque é meu. É meu, é. E hoje em dia, nossa, eu amo São Roque, eu adoro isso aqui. Poxa, muito. E você vê, e você é paulistana? Sim, sim. Então é mais Na verdade, eu sou carioca. Eu nasci no Rio, mas eu estudei a vida toda em São Paulo. Que legal. E veio para cá. E para quem passa ali hoje na Doutor Estevô, a partir de segunda-feira, será na 7 de setembro, número 56. Lá estará o segundo cartório. Mas que, na verdade, você falou que o certo é segundo tabelionato. Isso, de notas e protestos. E não é, o prédio é você que escolhe. Sim, a gestão é toda privada. Então, o prédio você teria liberdade de adquirir, por exemplo? Sim, sim. Como eu falei, a gestão ela é privada. Então, a pessoa escolhe o prédio, faz todo o mobiliário, toda a parte de informática, contrata funcionário, é uma gestão privada. Eu exerço uma função pública, mas a gestão é toda privada. E sou fiscalizada diariamente pelo judiciário. Uma vez que você até se aposentar. A aposentadoria é voluntária, tá? Não é compulsória. Não é então, expulsória. Você vai ficar no mínimo 50 anos aqui em São Roque. Se Deus quiser. Se Deus... Não é, por exemplo, quando ela fala compulsória, quando chega lá com o bispo, 75 anos, né? Padre também 75? 75 né? Juiz de futebol é quanto, Zé Fernando? Tem lá uma idade? 45. 40, então você não. 45 do segundo tempo. Você pode... Acho que até posso menos ficar agora. até eu me aposentar voluntariamente, eu renunciar ou morrer. Poxa, não, mas isso não. Muito legal a gente conhecer um pouco dessa história, né? Você quer alguma pergunta, Zé Fernando? Faltou alguma dúvida de um amigo? Não, foi clara em tudo que ela apresentou. Bem legal. E quem quiser saber mais coisas, vai lá, cartório por favor. A minha equipe, ela é muito... Eu me esforço para que a minha equipe sempre se especialize. Estamos constantemente em cursos. Temos muito prazer em atender as pessoas. Às vezes as pessoas vão lá apenas para tirar uma dúvida, para entender como funciona, por exemplo, essa coisa de testamento. Eu tenho herdeiro necessário? Eu não tenho? Posso deixar? Não posso? Como que eu faço? Estou pensando em me divorciar. O que eu preciso? Portas abertas, espero todos vocês, a população de São Roque agora com mais conforto, mais modernidade, vão lá conversar com a gente. Legal, e só uma coisa, quando se falou disso de inventário, essa taxa 4%... É o imposto. O imposto, né? O imposto 4%. Aí o seguinte, isso paga à vista? Paga à vista, é uma guia, uma em nome de cada herdeiro tem que pagar no banco. Aquela guia DARI, a guia do Estado de São Paulo. Já vai lá não tem choro, essa não tem choro. É isso aí. Você dá uma boa tarde pra gente, Márcio? Vem aqui perto do Zé Fernando Rabicchini. Eu quero agradecer ao meu amigo Márcio Pereira da Silva. No centro aqui, Márcio, ao lado dessas duas figuras aí. Pô, Márcio, obrigado. Agora a mesa tá ilustre. Eu quero agradecer ao doutor Márcio, porque ele que acabou fazendo essa ponte, e a gente tem lá esse contato do encontro lá dos ex-seminaristas, do seu trabalho e tal. Márcio, obrigado por você ter feito essa ponte aqui com a gente. Eu acho que foi um assunto bem esclarecedor. Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, olha, sensacional. A doutora Gabriela nasceu para trabalhar em cartório, vocês nasceram para trabalhar na comunicação. Eu não digo todo dia, mas regularmente eu assisto vocês. Regularmente. E você vai vir aqui para falar que a gente falou tem um tribunal na Igreja Católica? Isso, tribunal eclesiástico. Tem. Uma hora nós vamos falar sobre isso. Então, isso que a gente falou, divorciou, pode comungar? Então, na igreja não existe divórcio. Existe declaração de nulidade. É outra esfera judicial completamente diferente. E aí tem que fazer o divórcio e tem que fazer lá também.
Para a igreja não precisa fazer o divórcio. Precisa buscar a declaração de nulidade. É outra coisa. Então, mas peraí, deixa eu entender. Ih, meu Deus, É pro amigo também. É para um amigo também, que eu vou na igreja há muito tempo, mas para saber. Aí então, divorciou, para a igreja não tem isso, divorciou, não tem divórcio. Não, Não. o que Deus uniu, o homem não separa, né? Na alegria e na tristeza. Isso, na saúde e na doença. Isso. E agora, como é que pode alguém que, se eu lá que quer comungar, o que essa pessoa tem que fazer? Então, na verdade, a Na doutrina... verdade, eu vos digo, meu irmão. Na verdade, eu vos digo, meu irmão. Ele tá um pouco aqui. Você quer sentar aqui, Marcelo? Não, tá ótimo aqui. Tá bom. Já me encostei aqui, tá ótimo. Tá ótimo. Não, é assim, para a igreja, Então, para a igreja, a comunhão é um sacramento. Então, quem se divorciou, para a igreja pouco importa. Ela precisa buscar a nulidade do casamento dele. É essa a questão, só isso. Quer dizer, só isso em termos, né? Uma coisa razoavelmente complexa. Mas é fácil conseguir ou não? Mais ou menos, precisa comprovar. Tá. Precisa ter bom propósito e principalmente comprovar. Para isso existe um código, o código canônico, e lá estão prescritas as hipóteses que isso pode acontecer. Agora, só mais uma, aproveitando, eu tenho um amigo aí, não é meu caso, estou casado, tô direitinho. Mas quem é separado não pode batizar? Então, eles, na doutrina, em tese, não. Mas muitos padres permitem porque é um momento importante para a vida das pessoas. Aí eles permitem um ato e recomendam que a pessoa regularize a sua situação. Pô, que legal. É bom a gente saber isso de direito. Márcio Pereira, obrigado. Tá. O seu pai, a gente estava falando dele, né, Zé Balai? Quase foi eleito vereador em 82. Sim. Foi suplente. É. Ele foi suplente, não foi eleito. Ficou na suplência. Muito legal. E obrigado por ter feito esse contato. Vem contar histórias pra gente. Tá, joia. Legal. E Prazer. Foi bem legal, né? Até eu já conversei com o Dr. Cássio, outro dia falei com o Dr. Flávio também, com o Dr. Diego, pra gente trazer um dia aqui um juiz. Olha, muito Porque, eu vou dizer o seguinte, a gente brinca aqui com os vereadores, né? O legislativo é o poder que está mais próximo do povo, né? A rua tá com buraco, o cara vai lá na casa do vereador e porque votou nele e tal, já tem mais intimidade, também, né? Já tem a intimidade. O gabinete do prefeito, a gente já vê o prefeito na rua e tal, mas não é assim. Agora, o judiciário tem uma distância muito grande. Quando se fala para ir lá no fórum, o cara fala, né? Mas é dor de cabeça, né? Geralmente é dor de cabeça. E você vindo aqui, você falar do cartório, a gente trazendo um juiz, um promotor, porque a população tem que se aproximar Sim. e principalmente saber dos seus direitos, né? Exato, Sim, é isso aí, exato. importante é isso. Sim, e nós temos excelentes juízes na nossa comarca que zelam pelo bom andamento da nossa sociedade. Então, é um trabalho em conjunto. O legislativo tem que ser bem atuante, com o executivo forte, competente, com o judiciário eficaz. Esse é o ideal do Estado Democrático de Direito, os três poderes juntos atuando de forma coerente e coesa. E as pessoas se aproximando, Sim, né? Não sim. Agora, já que quem gostou e pensa um dia em ser tabelião e tal, você já escreveu livros. Olha que legal. Sim, mas meus livros não são de direito Não notarial tão- e registral. não, você escreveu sobre Eu tenho o quê? 2 livros sobre direito empresarial. Ah, é? Um é direito da empresa e o outro direito falimentar, pela editora Saraiva. Que legal. Como é que chama os livros? Direito de empresa e direito falimentar, sinopses jurídicas, da editora Saraiva. Mas que legal. Você vê mais uma esperança. E para quem quer ser um dia tabelião, quer ser tabeliã, estudar. O caminho é só isso. Tem que estudar muito. Tem que se formar em direito e estudar muito. E me procura lá, que eu já deixo fazendo um estágio probatório. Você vai, a primeira coisa é contar as fichas aqui. Olha, muito obrigado, doutora Maria Gabriela Venturotti Perrota, pela sua participação. A partir de segunda-feira, o segundo tabelionato, o segundo cartório, estará na 7 de setembro, número 56, com mais conforto, tecnologia, eficiência, e é bom que as pessoas compareçam, vai ser legal. Muito obrigado, sei que você está numa correria lá e você ter deixado um tempinho para vir bater um papo aqui com a gente. Imagina, foi um prazer imenso, eu que agradeço o convite, com muito prazer que eu venho aqui esclarecer dúvidas, estou à disposição, eu gosto demais de São Roque, tenho São Roque no coração, trato essa população com imenso carinho, quero receber todos para um café.
portas abertas para vocês. Muito obrigada. Legal, muito obrigado. Obrigado, Márcio. Sua mãe também, como é que é o nome dela mesmo? Rosângela. Dona Rosângela, eu tô mal de guardar nomes. Zé Fernando, valeu. Esclareceu o uso capião? Ah, não só uso capião, e muitas outras coisas. Zé Balai, Eu não tudo vou de... falar mais uso campeão. Isso, é a uso capião. Uso capião. Uso campeão. São coisas que a gente tem a ver, que a gente fala, deu uma mão na parede, é uma demão, né? Que a gente vai, né? A gente vai popularizando a coisa, né? Muito obrigado. Segunda-feira nós vamos lá, e nós somos daquele que você fala, passa, sabe como é que é o chato, né? Você fala assim pro chato, passa qualquer dele em casa, o chato passa. O chato tá escrito na porta, entre sem bater. Ele bate e não entra. É verdade. E nós vamos lá na segunda-feira. Muito obrigado, sucesso Espero no seu por trabalho vocês. e para toda a equipe. Um beijo, Aí. espero todos. Aí, valeu. E amanhã nós estaremos de volta com mais uma edição do nosso Linha Aberta. Valeu, pessoal.